Orar ao nome do Senhor Jesus. Bendizer a Ele, porque era a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu já quero externar os meus agradecimentos à pessoa do pastor Elias Dias, que é o presidente desta obra, que muito tem nos ensinado a servir ao Senhor, se dedicar ao reino. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério. A todo o corpo ministerial, que o Senhor continue honrando, porque vocês têm um excelente pastor, que a bondade do Senhor retumbe em vossos corações. A toda a igreja que veio cultuar a Deus esta noite, que o Senhor hoje venha responder às suas orações. E que você saia daqui com as vitórias nas mãos, para a glória de Deus. Quantos precisam ouvir a palavra, diga amém. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós iremos ler o versículo 1 e o versículo 46, a parte A do versículo. Glórias ao nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 46, a parte A do versículo, para a nossa meditação. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram e ele tornou a ensiná-las, conforme era o seu costume. Versículo 46, a parte A, diz assim: depois foram para Jericó. Você pode repetir no 3, 1, 2, 3. Para memorizar. Glórias a Deus. Eu quero pregar essa noite, irmãos, e o tema da mensagem que eu quero ministrar aos irmãos é o princípio do reino de Jesus. Todo reino tem um princípio. Todo reino tem as suas leis. Todo reino tem os seus dogmas. Jesus, como ele é aquele que dá início ao reino dos céus na terra, é ele que vai inaugurar o reino dos céus na terra, ele tem um princípio para transmitir esse reino a todos aqueles que vão ouvi-lo. Jesus, então, como alguém de princípio, nós sabemos que também Jesus é alguém que carrega uma verdade no seu ministério. Qual é a verdade de Jesus no seu ministério? É que onde Jesus vai, milagres acontecem. Coxo anda, paralítico anda, cego enxerga, morto ressuscita. Porém, isso é uma verdade, mas não é um princípio. Verdade é que Jesus, aonde chega, o milagre vai acontecer. Mas não é o princípio do reino. Se não é o princípio do reino, nós aprendemos então que Jesus não tem preocupação no que vai acontecer ao ele estar presente. Por quê? Porque ele tem um princípio. Qual é o princípio de Jesus no seu reino? Toda vez que ele se reúne, ou toda vez que a multidão se reúne, o texto nos mostra que Jesus, ele não vai logo no problema de quem vai ouvi-lo. O que Jesus vai fazer é ensinar o reino. Isso aqui mexe com a minha mente, porque esse princípio é o primórdio de viver uma vida cristã. É o primórdio de um embasamento de uma vida cristã. Jesus, como não tem preocupação de dar milagre, ou operar milagre, de dar vitória, ou operar com vitória, ele tem como princípio, então, ensinar. E tudo que se ensina é um caminho para então chegar ao ápice daquilo que se veio buscar. Então entendemos que Jesus, toda vez que se reúne, toda vez que a multidão vai se reunir, Jesus vai se assegurar com muita segurança. E o que ele vai fazer com a multidão? Ele vai ensinar o reino. O que é ensinar o reino? É transmitir a palavra do reino. Daí a gente já percebe o porquê que Paulo mais à frente vai nos mostrar algo interessante. Porque que Paulo nos revela que a fé
ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Você percebeu por que Jesus tem um princípio de ensinar? Porque o ensinamento, ele amplia a fé. Se ele amplia a fé, logo nós entendemos que a fé é algo visionário, que parte da visão que não é humana, mas espiritual. Quando essa visão chamada fé é ampliada pelo ensinamento, você consegue enxergar além do problema que você enfrenta, além do problema que você passa, além do que a dificuldade que vem tentando se instalar na tua vida. Porque o que Jesus quer fazer com você ele não só quer te dar um milagre, ele quer que você também participe desse milagre. Você vai perceber que toda vez que Jesus faz um milagre na vida de alguém, você percebe que Jesus diz muitas vezes: tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé te curou. Na verdade, Jesus ensina, e o ensinamento abre algo neles que faz eles viverem o que eles nunca viveram, que faz eles conquistar aquilo que era impossível de conquistar. A certeza de viver um milagre é entender o ensinamento de Cristo para nossas vidas. O que a gente vai perceber com Jesus e com essa geração de hoje é que a gente quer inverter esses valores. Qual é os valores? Na verdade, o porquê que tem muita gente que vem para a casa de Deus, que está na casa de Deus e já era para muito tempo viver uma vida de milagre, não vive. É que na verdade ele está focado no milagre, mas ele não está focado em aprender a receber o milagre. Ele está focado na bênção, mas não está focado em aprender a receber a bênção. Porque o que estrutura a vida de alguém é estar apto para aprender. E toda pessoa que está apta para aprender, ela está dizendo: eu vou sentar e vou ouvir o que o Senhor tem para me transmitir. E o que o Senhor vai me transmitir vai fazer crescer em mim a essência de vivenciar o impossível. Eu já quero profetizar algo para você. Segure na mão de alguém, por gentileza. Diga para ele assim: hoje é o princípio da semana. Você vai já começar hoje vivendo milagre. Diga: hoje você aprende, mas quando o culto acabar, você conquista o milagre. Diga para ele assim: ó, não adianta só receber milagre, porque receber milagre não dá estrutura para ninguém. Diga: é melhor aprender a viver milagre. É melhor sentar para aprender a viver o milagre, porque depois que você aprende a viver milagre, meu irmão, você entende que a circunstância não te para, o vento não te para, a perseguição não te para, ninguém te para, porque você tem estrutura na palavra, e é essa palavra que te mantém de pé, que te dá força para seguir, que te dá força para ir adiante. Então só quem fica com a palavra, quem recebe a palavra, quem anda na palavra, faz aquele barulho que o diabo não gosta e está querendo que você não faça. Vai! Só quem ama a palavra, você vai aprender e vai viver milagre. Eu já quero profetizar que antes do ano acabar, você vai contar o testemunho da vitória, do milagre na tua vida. Jesus tem um princípio. Pastor, por que eu ainda não recebi milagre? É porque você ainda não aprendeu a viver ele. Por que ainda eu não recebi a vitória? É porque você ainda não aprendeu a viver ele. O ponto de partida de viver uma vida de bênção, de milagre, é aprender com Jesus viver esse milagre. Até porque
Jesus não é curandeiro. Jesus não é INSS. Por quê, pastor? Porque curandeiro, ele não te ensina o caminho da cura, ele já vai querer te curar. INSS, você só vai lá para um objetivo: o quê? Receber. Jesus não, meu irmão. Para receber tem que dar, para receber tem que fazer alguma coisa, para receber tem que entregar algo. Olha para esse irmão aí, vê se ele tem cara de que veio dar alguma coisa para Jesus. Vê se ele tem cara que veio fazer alguma coisa para Jesus. Vê se ele tem cara que veio para aprender com Jesus. Vê se ele tem cara que veio não veio só para receber, mas veio também para dar o quê? O melhor glória, a melhor adoração, o melhor glória, a melhor adoração. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Jesus ensina: só vive uma vida de milagre quem anda no princípio do reino de Jesus. Escute isso. Eu aprendo com Jesus Cristo que se ele tem o reino, se ele nos ensina o reino, logo ele tem um princípio. Se ele tem um princípio, ele também tem leis. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus quebra até lei, mas Jesus nunca vai quebrar princípio. Oh glória, eu vou repetir isso porque eu gostei. Jesus quebra lei, mas Jesus nunca vai quebrar princípio. Jesus vai até passar por cima da lei e vai dizer: é minha lei, mas como foi eu que fundei a lei, eu posso passar por cima dela. E o princípio? Princípio não se passa por cima. Princípio tem que se cumprir. Princípio tem que se aprender. Princípio tem que se viver. Princípio tem que se andar. Princípio tem que se absorver. Princípio tem que se, aleluia, encaixar na sua vida. Porque a gente vem para a presença de Deus, na casa de Deus, achando que já não, eu vou receber. Não, Jesus está dizendo: eu tenho um princípio. E qual é o princípio? O texto está dizendo, do capítulo 10, versículo 1, que quando a multidão percebe que Jesus está mudando a direção, ele vai atravessar o Jordão para o outro lado. A multidão vai até ele. O texto diz que vai outra vez. Isso quer dizer que a multidão conhece Jesus. A multidão sabe quem é Jesus. Se sabe quem é Jesus, Jesus já tem uma fama no seu ministério. Aí quando eles vão até Jesus, o que eles fazem primeiro? Jesus me dá cura? Não, todo mundo senta para ouvir, porque Jesus diz o texto: e ele voltou a ensiná-los como de costume. Segure na mão do irmão, por favor, uma vez mais. Diga para ele, você precisa aprender mais. Diga, fica preocupado com o milagre não, meu irmão. Diga, porque a garantia do milagre está na palavra. A palavra já garante o teu milagre. Diga, você tem que se preocupar em aprender a viver milagre. Você tem que se preocupar em andar na palavra. Se preocupa não, ele já te garantiu. Ele já garantiu que o impossível que você não pode, ele pode. Ele já garantiu, aleluia, que aquilo que você não dá para fazer, fique tranquilo, ele vai fazer. Ele já garantiu, meu irmão. Por quê? Porque toda palavra que ele libera é uma palavra de promessa. E todo aquele que está debaixo da promessa está debaixo da palavra. E todo aquele que está debaixo da palavra está garantido pela palavra. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria. Diria ele, não faria. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Anda na palavra. Viva a palavra. Seja alguém pautado da palavra. Leva o acenda. É a palavra. Ó Jesus ensinando. Ele ensina antes de andar no seu ministério. No capítulo 4, versículo 1 de Mateus, o texto vai dizer: então Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: e jejuando Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3: e se aproximando o tentador para o tentar, lhe disse:
se tu és o filho de Deus. A proposta de Satanás é: filho de Deus não passa o que está passando. Por quê? Fome. Filho de Deus não tem falta de pão. Filho de Deus não fica com fome. Filho de Deus não enfrenta essa necessidade. Aí ele diz: se tu é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pães. Na verdade, Jesus está fraco porque está com fome, mas mesmo fraco e com fome, ele entendeu o propósito do reino. E o que ele entendeu? Versículo 4 diz o texto: então Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda palavra. Sabe o que Jesus está dizendo para Satanás? Eu estou sem pão agora, eu estou sem o que comer agora, mas a palavra me garante o banquete. A palavra me garante o banquete. A palavra me garante o banquete. Eu não vou fugir do propósito, porque pela palavra tem banquete de Deus. Tem banquete de Deus. Tem banquete de Deus. Só quem quer viver a palavra, levante a mão do terceiro andar da glória. Adora. Palavra. Palavra é a garantia da tua vitória. Olha o que Jesus vai nos ensinar, porque ele ensina. Ele é perito em ensinar. Ele é perito para nos ensinar. O texto vai nos dizer que certa feita Pedro sai de madrugada para pescar. Como um bom pescador, ele sabe que pescar, aleluia, só pesca bem ou tem sucesso na pescaria quem sai de madrugada para pescar. E ele vai pescar de madrugada. Diz o texto que Pedro passa a madrugada toda pescando, mas não tem sucesso na pescaria. Volta preocupado. E eu acredito que a preocupação de Pedro é: como eu vou pagar essas contas? Como eu vou pagar essas dívidas? Como eu vou pagar essa situação, a prestação? Pedro volta e na beira do mar ele está limpando a rede. Ele está limpando a sua rede. E no momento em que ele está limpando a rede, o texto diz que Jesus está ensinando. Pedro limpa a rede aqui e Jesus ensina ali. Pedro está limpando a rede e Jesus está ensinando. O texto então vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: me empresta o teu barco. Pedro diz: à vontade, pode usá-lo. Jesus sobe para o barco e continua a ensinar. Quando Jesus para de ensinar, Jesus diz para Pedro: vamos voltar para o mesmo lugar que você não teve sucesso na pescaria. Aí Pedro, como estava ouvindo o ensinamento de Jesus, ele olha para Jesus e diz: eu até me frustrei essa madrugada e sei que pela manhã é impossível ter sucesso, mas pela tua palavra, pela tua palavra, pela tua, meu irmão, bate no ombro de 3 crentes e diga para ele: a madrugada que não teve sucesso vai ser uma manhã de milagre, porque agora tu está embasado na palavra, tu está embasado na palavra, tu vai viver a palavra. Oh meu Deus do céu, prepara para viver uma manhã de milagre da parte de Deus. Quem recebe da glória para esse Deus aí? Uramando prevassame borgia providara sendaraia. Jesus Cristo então ensina o caminho. Não tem por que você se desesperar, não tem por que você ficar triste. Jesus, quando ensina a multidão, ele sai do meio da multidão, entra para dentro de casa, continua ensinando os discípulos. No capítulo 10, Jesus só está com os discípulos sozinhos. E o texto diz então que quando Jesus anda, aleluia, vem as criancinhas até Jesus, alguém tem que impedir. Jesus olha para eles e diz: não, deixa as criancinhas vir, porque das tais é o reino dos céus. Sabe qual é o ensinamento de Jesus? Se não for igual essa criança, não tem como entrar no reino. Se não for simples como a criança, não tem como entrar no reino. Se não tiver a inocência da criança, não tem como entrar no reino. Mas na frente vem um jovem rico e fala: Jesus, eu estou doido para andar contigo, eu estou doido para te servir. Jesus olha para ele e diz: tu cumpre a lei, tu cumpre com os mandamentos. Ele diz: conheço de ponta a ponta, de capa a capa.
Conhece? Conheço. Aí o texto vai dizer que Jesus olha para ele, mas não olha com um olhar normal. Jesus olha com amor. Aí Jesus vai dizer: só tem uma coisa que tu precisa fazer. Ele pergunta: o que, Jesus? Vai, vende tudo o que tu tem e reparta com os pobres. Pastor, o senhor está me dizendo que eu tenho que pegar minha fortuna e vender? Não. O ensinamento de Jesus aqui para o jovem rico é: aonde você estiver apegado, é aonde você vai viver. Se o teu coração está no dinheiro, tu só vai viver pelo dinheiro. Se o teu coração está na terra, tu só vai viver com as coisas da terra. Aí Jesus está te dizendo: para viver o reino, ensinar o que é viver uma vida de grandeza. Vem comigo, eu vou te ensinar a viver